Você já usou alguma medicação para poder passar bem o dia ou para praticar algum tipo de atividade física? Ou então hoje eu quero falar com você. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome do impacto femoroacetabular. Então eu quero conversar com você que tem dor no quadril e já fez uso de algum tipo de medicação para sentir menos dor e para poder realizar as suas atividades do dia a dia. Infelizmente é comum, mas não é o correto. A gente recebe muitos pacientes aqui na clínica que fazem uso de um anti-inflamatório, de um analgésico para poder passear, para poder jogar uma partida de futebol, para poder passear com os filhos, né? Então, ao invés da pessoa buscar um tratamento, ela usa uma medida momentânea, um alívio imediato, para que ela possa realizar uma atividade por conta da dor. Hoje a gente vai abordar esse tema, né? Eu quero trazer para vocês muitas informações. Nós vamos conversar sobre a síndrome do impacto femoroacetabular e eu quero trazer informações. Quanto mais conhecimento nós temos sobre a patologia, sobre os sinais, os sintomas, como acontece, quando acontece, quanto mais educação, quanto mais informação, mais claro isso é na nossa cabeça e fica muito mais fácil da gente tratar também. Ao final desse vídeo, eu quero dividir com vocês alguns exercícios que estimulam a parte muscular e que também outros que podem trazer um alívio, né? Auxiliar num momento de dor para quem tem dor na região da frente do quadril, dor anterior no quadril. Para a realização desses exercícios, a única coisa que a gente precisa é de uma roupa bem confortável e um colchonete ou um edredom fininho para apoiar no chão para que não machuque. Você que se preocupa com a sua saúde, não deixe de nos seguir tanto no canal quanto nas redes sociais, porque a gente traz bastante conteúdo relevante, de uma linguagem fácil e ao mesmo tempo com embasamento científico, porque isso é muito importante. Eu escolhi falar sobre esse tema porque a gente gosta de trazer fatos que acontecem dentro da clínica, né? E isso eu acho muito bacana. Então eu tive um caso recentemente e eu resolvi falar sobre a síndrome do impacto femoroacetabular em função desse rapaz. Era um rapaz jovem, amante do futebol, que fazia uso de um anti-inflamatório sempre que ele queria jogar. Então, pelo menos 2, 3 vezes por semana ele tomava um remédio para poder jogar, não sentir dor, né, na hora da partida, mas a consequência vinha após esse treino, né? Ele ficava com muita dor, ele ficava com uma limitação articular do quadril muito grande. E só que esse rapaz, enquanto ele conseguia burlar o sistema tomando esse remedinho, ele foi levando, ele foi levando, ele foi levando. Ele realmente começou a se preocupar quando ele percebeu limitações, rigidez na região articular do quadril, então que o limitavam para se vestir, para colocar uma meia, para colocar um tênis, para entrar e sair do carro. Quando essa limitação, quando essa rigidez na região do quadril começou a se tornar mais presente, a dor é um fator que era presente constantemente, né? Mas quando ele começou a ter um sintoma a mais, aí ele parou para pensar e viu que alguma coisa estava de errado. Nesse momento, ele resolveu procurar ajuda profissional, né? Já trabalho há um bom tempo com pacientes com dor tanto no quadril quanto no joelho, na verdade em todo o membro inferior, né? Isso quer dizer tornozelo e pé associados. Então eu tenho experiência no assunto, mas sempre que um paciente nos procura é um desafio diferente, é um novo desafio, né? E assim foi acompanhar o caso desse rapaz.
Então, o que eu quero... Vamos falar um pouquinho sobre o que é o impacto femoroacetabular. Porque às vezes a gente fala, você tem o sintoma, mas não faz ideia do que seja, né? Os sintomas, geralmente, eles aparecem com uma dor na frente do quadril. Então, na região ali da virilha, essa dor ela pode também correr para dentro, para o interno da coxa. Geralmente aparece durante uma atividade física, pode aparecer também num período sentado, por exemplo. Sempre que nós fizermos uma flexão um pouco maior ou por um tempo prolongado, uma flexão é quando a gente está sentado e o fêmur, esse aqui é o nosso quadril, né? A articulação, é quando o fêmur passa aqui à frente do tronco. Isso é uma flexão do quadril. Então, se a gente permanece por um longo período nessa posição, longo período eu não preciso dizer 1, 2 horas, não. Às vezes 5, 10 minutos já é o suficiente, dependendo do caso, né? Então, eu começo a ter o impacto mesmo dessa região e os sinais e sintomas começam a aparecer, né? Então, o que é esse impacto femoroacetabular? Eu tenho 2 tipos. Então, eu tenho o tipo pincer, que é uma cobertura maior da região aqui, vou falar uns termos técnicos, né? Da região do acetábulo. Então, é como se eu tenho uma cobertura, essa seria a ideal. E aí eu tenho uma pontinha óssea que recobre, que deposita cálcio aqui e ela aumenta esse tamanho, né? Essa pontinha a mais, quando a gente faz a flexão do quadril, eu começo a ter um choque ali com a estrutura do fêmur. Então esse é o impacto do tipo pincer. Depois eu tenho o impacto do tipo can, que é uma proeminência óssea também, que ela fica, aqui eu não consigo mostrar para vocês a cabeça do fêmur, porque essa maquete ela demonstra muito a questão dos ligamentos. Mas aqui é o encaixe, né, do acetábulo com a cabeça do fêmur. O can é nessa transição entre a cabeça e o colo. Eu tenho um bump ósseo, eu tenho um aumento ali, como se fosse um calo ósseo, que no momento que a gente faz a flexão, ele bate no acetábulo. Então esse é o impacto do tipo can. E nós temos uma terceira via, que é um misto. Então a pessoa tem os dois, e esse é mais de 50% das pessoas acabam desenvolvendo o impacto desse tipo misto, né? Eu tenho tanto o pincer quanto o can. Então eu tenho tanto o aumento da cobertura do acetábulo quanto essa proeminência aqui óssea entre a cabeça e o colo do fêmur. E toda vez que eu faço uma atividade ou que eu sento, eu tenho esse impacto. Não é só a estrutura óssea que sofre. A articulação ela é vedada por um lábio cartilaginoso. Então, toda vez que eu tenho esse impacto, eu tô comprometendo essa região do lábrum também. Então, eu tô lesionando essa região até com o passar do tempo, ocorrem fissuras, ocorrem lesões. Se não tratado esse tipo de sintomas, né? No início, quando a gente não procura tratamento, a doença ela começa a ganhar força. Então, além do impacto, além da lesão do lábrum, eu começo a ter uma degeneração da articulação do quadril. Então eu começo a ter uma modificação do formato das estruturas que compõem a articulação. Juntamente, por essa dor crônica, eu tenho uma alteração de toda a musculatura que cruza a região. Então, a pelve toda e o membro inferior ficam comprometidos por conta daquela dor inicial que no começo não foi tratada, foi ganhando força e aí eu tenho uma reação em cascata e aí eu tenho toda uma alteração do membro envolvido por conta desse impacto inicial. A gente colhe a anamnese desse paciente, né? A gente colhe a história da doença dele e em seguida a gente aplica testes específicos que vão de acordo com
com essa queixa dele, né? Então a gente quer confirmar que realmente é aquilo. Outra coisa, é muito comum ele trazer também um raio-x. O raio-x é um exame simples e a gente consegue visualizar aquela cobertura maior na região do acetábulo ou aquele bump ósseo ali mais para baixo entre a cabeça e o colo do fêmur. Então, esses exames são bacanas porque eles nos norteiam para o tratamento também, né? Eles confirmam aquela nossa suspeita, e isso é muito bacana. Quando o paciente nos procura, tudo vai de acordo com o sinal e sintoma que ele apresenta no momento. Então, o tratamento ele pode ser conservador ou pode ter uma indicação cirúrgica imediata, mas tudo vai de acordo com o tempo. No caso desse paciente que me procurou, que eu citei anteriormente, ele já apresentava sinais de rigidez, só que ele era muito jovem, estava um pouco resistente a fazer a artroscopia, fazer uma cirurgia, e nós tentamos num tratamento conservador. Tive resultados muito bacanas, foi um desafio, mas nós tivemos resultados positivos. Orientei, ele não era de São Paulo, ele era de outro estado. Conversei muito, porque essa parte da conversa, a parte da informação e a parte da educação do paciente são de extrema importância. Ele tem que saber o que acontece com ele, como trata e como dar continuidade. Isso é muito importante. Então, nós conversamos que ele deveria manter o que foi feito, mas que não estava descartada uma artroscopia por conta de uma condição que ele apresentava. Caso esse rapaz tivesse vindo no início do sintoma, caso ele não fizesse isso de tomar um remédio para poder jogar, para poder passear, enfim, fazer algum outro tipo de atividade, provavelmente o prognóstico dele ia ser muito melhor e a gente conseguiria fazer todo o tratamento dele de uma maneira conservadora, né? A gente consegue retardar, a gente consegue segurar esse processo, tá? Então isso é muito interessante, isso é muito importante de dizer. Falando um pouquinho sobre o tratamento conservador, como que ele acontece? Então eu tenho todo aquele impacto, eu tenho toda aquela compressão ocorrendo na articulação do quadril e talvez entre a curiosidade de como a gente consegue tratar essa condição que não seja com cirurgia, né? Então, quando o paciente chega aqui no consultório, a gente tem algumas manobras, né? Então, a gente tem mobilizações articulares. O que eu quero? Eu quero ou de forma manual ou com auxílio de uma cinta que a gente utiliza, eu quero relaxar um pouco daquele tecido que está comprimido, está tenso, eu quero ganhar um alívio um pouquinho maior dentro daquela articulação, eu quero ganhar uma mobilidade melhor, eu quero que aquela articulação tenha uma lubrificação muito melhor, que tudo isso junto traz um alívio e uma diminuição do sintoma de dor. Após todo esse processo, a gente, como eu tenho toda uma alteração da parte muscular, muitas vezes eu tenho que utilizar de uma cinta inguinal. Então eu coloco uma cinta aqui, eu mando fazer essa cinta, né? Porque é difícil a gente encontrar o que a gente gostaria, né? Às vezes para comprar. Então eu peço para uma costureira fazer. Eu uso uma cinta na região da virilha desse paciente para diminuir um pouco o sintoma. Muitas vezes eu consigo reduzir o sintoma dele com essa cinta e é aí que a gente parte para a parte dos exercícios, né? Então eu preciso estimular a musculatura de toda aquela região, mas eu tenho que ter estratégia, porque eu não posso ir com muita sede ao pote, porque ele está numa condição inflamatória, ele está numa condição de dor muito aguda. Então eu tenho que saber como estimular aquela musculatura para que ele
ultrapasse, para que ele passe essa fase inflamatória, a fase de dor aguda, com essa musculatura respondendo ao que nós gostaríamos, para que assim, com o passar das semanas, a gente entre em exercícios realmente trabalhando resistência, depois trabalhando força, trabalhando a mobilidade. Então, o tratamento conservador, ele passa por etapas, né? Isso é muito importante vocês saberem. E muitas vezes eu preciso de uma ajuda da parte médica, porque dependendo da condição desse paciente, eu preciso que ele tome algum tipo de medicação, que ele faça uso de um anti-inflamatório, que ele faça um uso de um analgésico, mas como tratamento, não esse uso esporádico que a gente comentou no início do vídeo, tá? Essa diferença de como e quando usar a medicação também é muito importante, né? E quem faz a prescrição dessa medicação quando nós precisamos é o médico. Seja o médico ortopedista, seja o médico reumatologista, né? Porque às vezes numa condição de dor a gente não sabe quem buscar, mas essa parte medicamentosa, então são os médicos que fazem essa receita para nos auxiliar nesse processo. Então hoje eu trouxe esse conteúdo que eu acho muito relevante, muito bacana, é vivência dentro da nossa clínica, né? E eu acho bacana a gente dividir com vocês, eu acho super legal a gente trazer esse tipo de informação, o que como acontece, como que a gente pode resolver, né? Nem sempre o tratamento é só conservador, eu preciso da cirurgia também, né? No caso desse tema do impacto que nós estamos falando, eu falei só sobre o tratamento conservador, mas em muitos casos, né? Dependendo da condição novamente, eu preciso de uma artroscopia. Então eu preciso que o cirurgião limpe aquelas rebarbinhas que estão causando esse impacto. Às vezes ele precisa dar um ajuste ali na região do labrum, porque ele fica bem lesionado mesmo e ele faz um reparo para que a gente tenha novamente uma integridade daquelas estruturas, uma integridade da articulação. E aí, muito importante, após a cirurgia, esse paciente tem que fazer a fisioterapia, porque é aí que ele vai voltar a ter função, porque não adianta nada também o cirurgião vai lá, faz um excelente trabalho, né? Restaura a integridade ali da articulação de acordo com o possível e depois esse indivíduo não faz mais nada. Então ele não vai ter essa melhora significativa que ele acha que pode ter, porque na verdade existe essa forma de trabalho, né, essa forma de tratamento que é o cirúrgico, mas ele está intimamente relacionado à devolução da função depois, né? Porque esse paciente perdeu essa função. Então a fisioterapia, ela vem na sequência, ela vem complementando essa cirurgia que foi tão bem feita. Aí só assim a gente consegue ter um resultado bacana, aquele resultado que a gente espera, né? De poder ter qualidade de vida novamente, de poder viajar sem se preocupar, de poder ir num restaurante, num cinema, de praticar uma atividade que você sente tanto prazer e que muitas vezes deixou de realizar por conta da dor e das limitações. Então aqui, para fechar o nosso contexto, é muito importante que você fique atento aos sinais. Então, com dor, tá com algum problema, os dias estão passando, as semanas estão passando, você toma um remédio, melhora naquele momento, mas não passa, procure ajuda, procure uma ajuda profissional. Quanto antes a gente conseguir intervir, melhor o seu resultado e melhor também o tempo de tratamento. Quando você chega numa condição avançada, mais severa, né? A gente também precisa de uma abordagem diferente, muitas vezes de um tempo de tratamento muito maior
quando comparado ao início do sintoma. Então, isso é muito interessante. Quando você começa a ter os sintomas, não negligencie. Busque ajuda, busque tratamento para que isso não piore futuramente. E ao buscar tratamento, sempre tenha em mente que é necessário um local sério, que os profissionais que lá trabalham sejam comprometidos, né? Eu digo isso porque na clínica onde eu trabalho, né, eu tenho uma equipe profissional muito bem preparada, então nós somos bem estruturados quanto a isso. Não trabalho com estagiários, nada contra, né? Mas dentro da clínica eu tenho que ter um profissional pelo menos pós-graduado e com experiência, para que ele possa atender e trazer resultados àquele paciente que vem nos buscar. Então, quando você for buscar um tratamento, procure, pesquise um tratamento de qualidade, porque isso também é muito importante. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Espero poder ter ajudado a compreender, a entender como as coisas funcionam, né? Mas não esqueci do prometido. Eu agora vou trazer para vocês os exercícios que ajudam a estimular a parte muscular e também vou mostrar um exercício de mobilidade para o quadril que ajuda também a dar uma relaxada e trazer um pouquinho mais de conforto. Vamos lá? Conforme o prometido, esse é um dos exercícios que a gente vai fazer para mobilidade do quadril. Então, num colchonete ou num edredom no chão, para não machucar esse joelho de apoio, né? A gente vai manter uma perna fletida e vai trazer o tronco para frente. Eu vou gerar uma tensão nessa região toda vez que ela vem para frente e eu vou alongar essa estrutura aqui da frente, trazendo um pouquinho mais de flexibilidade, relaxando um pouquinho mais. Esse exercício, na verdade, esse e os próximos são para estimular a musculatura. Lembrando algo muito importante, ao fazer o exercício, seja aquele de mobilidade ou esses que ativam a musculatura, se houver dor, não repita, não reproduza, tá certo? Então nós vamos começar a trabalhar essa parte lateral aqui do bumbum, porque como eu tinha dito no vídeo, quando eu tenho um problema crônico, eu tenho todo o envolvimento da pelve e do membro inferior que é acometido em função daquela dor anterior no quadril. Então eu preciso restaurar muito bem a força, a estabilidade da pelve para que ela me dê uma sustentação adequada e eu aí sim comece a diminuir essa dor na região anterior do quadril, tá? Então esse é um exercício de abrir e fechar. É interessante ter sim uma resistência elástica fraquinha, tá? Não precisa ser algo muito pesado, não. Na sequência desse, a gente vai fazer aquele que ergue o bumbum. Perfeito. Novamente estou trabalhando os músculos que envolvem a região da pelve, né? Trabalhando muito essa estabilidade. Sobe e desce. Perfeito. Na sequência, você pode virar, eu vou até tirar essa tira elástica, porque é um exercício um pouquinho mais pesado por si só, deitado de lado, vem com o bumbum um pouquinho mais para frente, isso, calcanhar unido, né, o calcanhar com calcanhar, eu só vou afastar um joelho do outro. Esse exercício eu não posso sentir de jeito nenhum na região da dor, na região da frente do quadril. Eu tenho que sentir, ó, essa parte aqui do bumbum, o miolinho do bumbum. Novamente estimulando a pelve por conta da estabilidade e de toda a desordem, desequilíbrio muscular. É isso aí, esses são os exercícios, espero que tenha gostado.
Espero vocês no próximo vídeo. Finalizamos com essa parte dos exercícios que foram prometidos. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado. E eu gostaria de lembrar que aqui na clínica, aqui no Instituto Trata, o Trata é sinônimo de qualidade de vida. Se ficou alguma dúvida, comente, curta, compartilhe, nos siga nas redes sociais e até o próximo vídeo.